Oi gente, tudo bom? Eu sou a Nath do Ateliê Nath Petri e hoje a gente está de volta aqui no canal para fazer esse projeto. Uma girafa toda feita em fios de malha que eu tô usando para guardar as minhas agulhas e vocês podem usar como porta-lápis, porta-treco, porta-utensílio, porta-brinquedo, pode guardar o que quiser. É um projeto muito charmosinho, muito legal, eu adorei fazer e eu espero que vocês gostem também. Quem fizer, não esqueça de me marcar, usar a hashtag #FizComANath pra eu ver tudo que vocês estão fazendo, aprendendo comigo aqui no canal ou nas minhas aulas presenciais. E é isso, então, bora crochetar? Eu vou fazer aqui 8 pontos no meu anel mágico e já volto aqui pra gente dar continuidade. Terminei meus 8 pontos no anel mágico, vou pegar a pontinha aqui, puxar, para fechar a primeira carreira. No momento que eu fechei aqui, vou fazer um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo para unir os dois lados. Subo uma correntinha e nessa próxima carreira agora vai ser aumento por toda a volta. Sempre observando que o primeiro ponto é esse que tá bem rente aqui, tá? Não, eu coloco um pontinho aqui. E agora sigo fazendo aumentos por toda a volta. Cheguei no final da minha segunda carreira, repito o processo de fechar com um baixíssimo no primeiro ponto alto da carreira, subo uma correntinha e vou para a terceira carreira. Na terceira carreira a gente vai fazer um ponto, um aumento e repetir isso por toda a volta. Então, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Vamos lá, já volto aqui pra gente ver como é que tá ficando. Então, sempre vai depender muito da espessura do fio, o tamanho que vai ter essa circunferência. A minha aqui, ela ainda tá pequenininha pro tamanho que eu imagino para fazer um fundo de um porta-lápis ou porta-agulha. Então, vou fazer mais uma carreira. E na próxima carreira, vou fazer uma correntinha para começar, vou fazer 3 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. E repito isso por toda a volta. Temos aqui agora o fundo do tamanho que eu quero para começar a subir. Eu sempre gosto de fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo na base. Eu acho que isso dá uma estrutura a mais no nosso cestinho, ou nesse caso no porta-lápis. Não é obrigatório, mas quem quiser fazer dá um acabamento mais bonito. Então eu só sigo fazendo agora uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta. Pronto, cheguei no final. Como que eu sei que eu cheguei? Porque aqui já tá meu primeiro ponto baixíssimo. Então, essa argolinha aqui, ó, pode ver que eu tirei da minha agulha. E agora eu vou levar ela pro outro lado. Então, a minha agulha tá atravessando essa bordinha pra puxar esse elo que tá solto pra parte de trás. Quando eu chego com ele aqui, agora eu boto ele de volta na minha agulha, ajusto um pouquinho, faço uma correntinha e essa correntinha já vai ser o meu primeiro ponto. E sigo colocando pontos agora pegando só na alça de trás, ó, essa alcinha aqui, por toda a volta, pra gente começar a subir a parede do nosso porta-lápis. Fiz toda a carreira, pode ver que ele já começa a ficar com essa cara, tipo uma bandejinha, porque ele já tá subindo. E aqui no final a gente tem duas opções. Uma delas é o fechamento normal, que vocês só vão entrar no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo, subir uma correntinha e continuar. Ou tem a opção do fechamento invisível, que eu prefiro, que ele é um pouquinho mais complicado, mas eu gosto bastante. Então a gente coloca a nossa agulha ao contrário que eu digo de trás para frente, entre o primeiro e o segundo ponto, puxa a argolinha que estava
em trabalho pro avesso. Chegando lá, solta ela. Vem aqui na frente, como a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, no Vzinho do ponto a gente entra, pega aquela laçadinha que estava lá atrás, ajusta um pouquinho para não ficar muito folgada aquela argola que estava lá, e traz uma argola nova por dentro dela, ó. Cuidado para não trazer aquela argola, aquela lá ficou lá no avesso. Subi aqui, faço uma correntinha, e agora a gente vai continuar por toda a volta, tá? Quem não quiser fazer esse fechamento, faz aquele fechamento que eu já mostrei ali, que é só baixíssimo, sobe uma correntinha e continua trabalhando com ponto baixo centrado por toda a volta. Ponto baixo centrado, a gente entra no meio do V, laça, tira os dois. E assim a gente vai por todos os pontos até chegar no começo. Se você tem um pouquinho de dificuldade de identificar onde é que é o começo, coloca um marcador aqui no primeiro ponto, que isso vai te ajudar bastante. Vou continuar e já volto pra gente começar a botar as nossas manchinhas na girafa. Tô terminando a segunda carreira, esse é o último ponto. E vou repetir o meu fechamento invisível. Então, toda vez que eu chegar no final, eu faço isso. Aumento essa argolinha, tiro minha agulha e coloco ela de trás para frente entre o primeiro e o segundo ponto. Engancho a argolinha, levo pro avesso. Entro no ponto baixo centrado no primeiro ponto da carreira anterior. Coloco minha argolinha, ajusto um pouco para ela não ficar grande, laço e atravesso tudo que tiver na minha agulha. Faço uma correntinha, que é meu primeiro ponto. E assim a gente vai ter o nosso fechamento sem marquinha aqui no final, ele fica invisível. A partir da terceira carreira, que é essa que eu tô agora, a gente vai começar a fazer as manchinhas da girafa. Então, por mais que o fechamento não fique aparente, eu gosto de fazer a cara dela no lado oposto. Então, essa manchinha que vocês estão vendo aqui, eu quero que ela fique mais ou menos, olhando de frente, aqui assim. Então, pode até colocar um marcadorzinho aqui, vem crochetando mais ou menos uns 3 pontos antes, a gente vai colocar o nosso fio preto. Então, vamos lá. Tô chegando perto de onde eu quero a mancha, vou pegar meu novelo do fio preto, coloco ele aqui no meio do caminho, só apoiado na borda do meu crochê, ó. E faço o próximo ponto de forma que vá envolvendo aquele fio e prendendo ele pra gente já ter a ponta dele arrematada dentro da trama do crochê. Eu sempre preciso planejar a minha cor, a troca de cor um ponto antes. Então, na metade desse ponto, eu troco de cor, pego o fio preto, laço ele e vou fazer um pontinho só, que é esse aqui. Então, um pontinho preto, o próximo é amarelo. Então, já troco de cor agora. E assim a gente vai ter esse pontinho. Não precisa continuar conduzindo o fio preto, deixa ele pendurado aqui, que quando a gente estiver retornando na próxima carreira, a gente vai recuperar ele. Então agora segue com ponto baixo centrado por toda a volta, faz o fechamento invisível e quando chegar de novo aqui na parte da manchinha, eu retorno com vocês pra gente continuar. Pronto, dei toda a volta, fiz o fechamento invisível, subi minha carreira e continuei até chegar próximo daquele ponto preto. Eu quero fazer agora 3 pontinhos pretos centralizados com esse de baixo, ó. A gente segue como se fosse mais ou menos um gráfico de ponto cruz. Então, como o meu próximo ponto nesse lugar aqui vai ser preto, eu vou trocar de cor agora, né? Sempre na metade do último ponto amarelo. Faço 3 pontos com a cor preta, conduzindo o fio amarelo. 2, 3. Esse é meu último ponto preto, então eu tenho que lembrar de trocar para a cor amarela. E agora, a mesma coisa, vamos continuar indo só com fio amarelo até chegar de novo aqui. E quando chegar, a gente vai fazer um pontinho para finalizar essa mancha em preto. E daí, esse pedaço aqui tá pronto e depois a gente vai trabalhar a próxima mancha da girafa. Vamos lá? Já volto aqui. Cheguei novamente na parte da minha manchinha preta, não vou laçar o fio amarelo, mas sim o preto, né? Como a gente vai trabalhar com ele agora. Laço com ele, faço um pontinho preto, já troco de cor de novo para amarelo, porque agora é só um ponto. E nos próximos pontos eu vou conduzir o fio preto para poder arrematar, porque nesse pedaço a gente só precisa dele aqui. Então, por exemplo, fiz 4 pontinhos conduzindo o meu fio preto. Puxo ele um pouquinho para ele não ficar tão volumoso lá atrás. E já posso cortar para ele não ficar nos atrapalhando.
e eu vou usar ele depois de novo. Mas daí vai ser outro pedaço, tá? Então essa aqui é a primeira manchinha da nossa girafa. Eu vou fazer agora mais uma carreira toda amarela e depois disso eu vou repetir a manchinha do outro lado. E daí a gente faz ela um pouquinho diferente, pra ficar um desenho um pouquinho mais orgânico, né? Tipo, não ficar uma coisa tão simétrica. Então depois a gente vai fazer uma manchinha mais tortinha, tá bom? Mas é tudo do mesmo jeito. Eu vou continuar subindo aqui e já mostro pra vocês como é que tá ficando. Então, fiz a minha manchinha aqui, continuei crochetando com pontos só amarelo, sem nada de fio conduzido, por 2 carreiras, depois da manchinha. E agora, na terceira, eu quero colocar a outra mancha. Então, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz antes. Vou pegar meu fio preto e vou prender ele no meio do caminho, pra já arrematar aquela pontinha e ele ficar preso no meu crochê. Então, vou conduzir. E aqui eu já vou pegar ele e fazer um pontinho, que é meu primeiro ponto da outra manchinha. Troco de cor de novo. E sigo crochetando apenas com amarelo, tá? Então, as próximas carreiras vão ser como a gente fez essa, só que agora a gente muda um pouquinho o desenho da mancha. Então, já tô agora na parte onde eu vou começar a fazer essa forma redondinha que vai definir o fuço da nossa girafa. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras de subida, e na 13ª que eu tô começando a fazer o desenho. Mas, como cada fio vai ter uma espessura diferente, vocês vão definir a altura que vocês quiserem. Então, vou fazer o desenho como eu fiz aqui, mas vocês também podem adaptar a quantidade de pontos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos na cor cru na primeira carreira do desenho. Depois eu aumentei um em cada lado. Na outra, eu continuei do mesmo quantidade de pontos que eu tinha feito embaixo e depois reduzi de novo para 5. Então, são 4 carreiras em que a gente vai formar esse desenho do fuço, tá? Vou fazer desse mesmo jeito e vocês podem se inspirar aí e fazer do jeito que vocês acharem que vai ficar mais legal. Nossa girafa tá ganhando forma. Bom, como eu expliquei pra vocês, as carreiras seguintes que eu fiz foram conduzindo o fio branquinho aqui no meio, formando esse desenho do fuço. Depois de pronto que a gente vai bordar os pontinhos pretos, então não se preocupem, não precisa conduzir o fio preto também aqui, tá bom? Agora, eu tô na última carreira, eu fiz, então, 4 carreiras do fuço, depois eu fiz mais 3 só em amarelo, e agora eu tô na 4ª carreira. Nessa 4ª carreira, a gente vai fazer esses detalhes aqui. Deixa eu tirar meus agulhões daqui. Então, agora a gente tem que fazer os detalhes das orelhas e dos chifrinhos da girafa. Vocês viram que tá meio molenguinha. Eu gosto dessa proposta dele caidinho, mas se vocês quiserem que fique estruturado, pode pôr algum arame aqui dentro pra dar estrutura. Mas se for pra criança, eu acho que é melhor deixar assim mesmo, que ele fica bonitinho também, ó. Tá? Então, agora, o próximo passo vai ser a primeira orelha, que a gente vai fazer ela bem onde começa a bochecha da nossa girafa. E agora aqui a gente vai fazer uma sequência de 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou voltar, faço uma correntinha para subir, coloco um ponto baixo na primeira correntinha, um meio ponto alto na segunda e um ponto alto na terceira. Agora, no próximo ponto, eu volto a fazer ponto baixo centrado. E dessa forma, opa, a gente já tem uma das orelhinhas da girafa, tá? Chegou a hora de fazer o primeiro chifrinho da girafa. E aí, gente, é chifre ou é antena? Eu não sei, comenta aí embaixo pra eu saber. Eu vou fazer uma sequência de 4 correntinhas. E vou voltar nessas correntinhas. Eu gosto de voltar nesse elo aqui de trás, ó, não é nessa parte da frente, nessa parte aqui de trás. E faço um ponto baixíssimo em cada. Então, 1. Opa. 2. E 3. Prendo lá embaixo com ponto baixo centrado. E depois aqui em cima a gente vai colocar a bolotinha que a gente faz com pontos altos fechados juntos, tá bom? Repete, deixando as anteninhas ou os chifrinhos na mesma distância. Então, aqui eu vou fazer o próximo agora. Sobe 1, 2, 3, 4.
E volta com pontos baixíssimos na alcinha lá de trás da corrente. 2, 3. Prendo com ponto baixo centrado. Faço mais um. E agora eu faço a outra orelha. Repito o processo. 1, 2, 3, opa. 3, 4. Coloco um ponto baixo no primeiro, meio ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Prendo com ponto baixo centrado. E agora é só continuar por toda a volta até a gente terminar essa borda. Arremata aqui atrás, se vocês não sabem como arrematar, eu já ensinei num vídeo, vou colocar o link aqui pra vocês. E depois a gente só precisa fazer os detalhes com a cor preta e aplicar os olhinhos. Já volto pra gente continuar. Então agora a gente vai colocar as bolotinhas no topo da antena do chifrinho da girafa. Vou fazer aqui um anelzinho regulável, coloco na minha agulha. Deixo um fio comprido para fazer o arremate depois. Entro aqui na pontinha e prendo esse meu fio. Vou fazer 2 correntinhas, opa, e 3 pontos altos fechados juntos. Como que eu faço? Laço, entro no buraquinho, laço, sai. Repete mais 2 vezes. Laça, entra, laça, sai. Laça, entra, laça, sai. Eu tenho um monte de argola na minha agulha. Eu vou laçar de novo e tirar todas ao mesmo tempo. Finalizo com uma correntinha e faço um baixíssimo para prender essa minha bolota aqui no topo. Corto meu fio e agora vou repetir o procedimento na outra antena. E agora todas essas pontinhas de fio a gente tem que arrematar. Passo meu fio por dentro da argolinha aqui. Aperto bem esses 2 fios. Posso dar um nozinho até entre eles. E agora a gente ajeita para essa bolotinha ficar bem bonitinha. Essas pontinhas de fio eu coloco na minha agulha de tapeçaria e passo por dentro. Que foi, chuvisco? Hein? O chuvisco tá chamando. Passo pra cá. Volto aqui para dar uma arrematada final. E depois que eu fiz isso, eu posso cortar essa pontinha de fio. Tá bom? E agora a gente repete isso com essa ponta e faz a mesma coisa do outro lado. E agora, com o próprio fio de malha e agulha de tapeçaria, a gente vai bordar 2x, formando esse desenho de focinho aqui no fuço da girafa. Então, a gente escolhe 2 pontinhos pra cá, nessa segunda carreira, e começa, né, de trás pra frente. É como se fosse bordar agora um ponto cruz. Deixo um pedacinho de fio lá dentro pra arrematar depois. E faço um ponto em forma de X. Opa! Aqui. E aqui. E agora venho pro lado e com a mesma distância que eu deixei de um lado e de outro, eu faço aqui também. Levo meu fio pro avesso e lá dentro a gente arremata as 2 pontas do fio que ficou. Agora a última coisa que falta são os olhinhos. Eu vou usar esse olhinho aqui de amigurumi. Ele vem com uma trava de segurança pra gente prender e não correr o risco de sair, principalmente se for pra criança, né? Então coloquei aqui e agora lá no avesso eu vou colocar a minha trava. Nem sempre vocês vão conseguir colocar ela assim, principalmente se o fio de malha for muito grosso. Daí eu coloco ela ao contrário, ó. Coloco assim, vou trazer mais perto. Engancho nesse pininho ali e faço uma pressão bem forte pra fechar, até vocês ouvirem 2 cleques. Já adianto pra vocês que não é muito fácil, tá bom? Se nunca colocou olhinho de
amigurumi, tem que fazer força mesmo. Deu um cleque, aperto mais, deu o segundo. E ele fica preso aqui. E daí agora a mesma coisa com o outro olho, cuidando para deixar na mesma linha e com a mesma distância, né? Para ele não ficar vesgo. Coloca, confere se está no lugar certo antes de colocar a trava, porque depois que coloca não tem volta para arrumar. E prendemos aqui atrás. E é só isso, depois que a gente fecha, e tá pronta a nossa girafa. Vocês podem usar ela para guardar o que quiser. Funciona muito bem para guardar lápis de criança, um monte de lápis de cor ao tamanhão. O meu ficou bem grande. Dá para guardar utensílios de cozinha. Eu vou usar para guardar as minhas agulhonas de maxi crochê. E elas vão ficar aqui super organizadas. E aí, gente, gostaram do nosso projeto? Eu espero que sim, depois não esqueçam de me marcar. E eu queria muito agradecer o convite da Bruna, do grupo Crochê Descolado. Foi ela que me convidou e me incentivou a criar uma girafa para vocês. Então, esse projeto que faz parte de um desafio onde tem várias artesãs fazendo vários projetos de girafa. Se vocês quiserem saber mais, procura lá no Facebook, Crochê Descolado, que é um grupo muito bacana e eu tô lá junto com todo mundo. Então é isso, até a próxima e um beijo pra vocês!